Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês as principais diferenças entre duas medicações que são bastante usadas no tratamento da insônia. O Zolpidem, que é uma medicação bastante conhecida, e a Exopiclona, que é uma medicação mais nova, que foi lançada no Brasil em 2019, que é semelhante ao Zolpidem, mas tem algumas características diferentes. Então é importante a gente entender a diferença entre as duas para saber qual que é a melhor e mais indicada para cada tipo de paciente. Então vamos para o vídeo. O Zolpidem e Exopiclona são duas medicações usadas no tratamento da insônia no adulto e elas também são conhecidas como droga Z. Elas atuam no cérebro nos receptores GABA-A, causando um efeito hipnótico e sedativo. E uma das principais vantagens delas em relação aos benzodiazepínicos, como por exemplo o Rivotril, o diazepam, o Frontal, é que elas têm um risco menor de dependência e um risco menor também de tolerância. Ou seja, com o passar do tratamento, a medicação não vai perdendo efeito e geralmente não é necessário o aumento das doses. Começando pelo Zolpidem, nesse vídeo de hoje eu não vou entrar em muitos detalhes, porque aqui no nosso canal eu já fiz um vídeo falando sobre essa medicação, explicando as principais indicações, como usar a medicação e os efeitos colaterais. Então, quem tiver interesse, é só clicar nesse link que eu vou deixar aqui para vocês. E a gente vê, então, em relação a essa medicação, os nomes mais comuns que a gente vê no mercado. Inclui o Stilnox, PAT, Zolfest D, Turno, entre vários outros. Eu coloquei aqui a representação da medicação do Zolpidem como uma droga Z. A principal característica dela é o rápido início de ação, tem um início em aproximadamente 20 a 30 minutos, e ela atua mais especificamente na subunidade alfa-1 do receptor GABA, que é um receptor que tem um efeito mais sedativo. Então, o efeito dela começa com 20 a 30 minutos e dura aproximadamente 3 horas. Então, a principal indicação é nos pacientes que têm insônia inicial, e como o efeito dela dura 3 horas, geralmente o paciente não acorda com aquela sonolência excessiva, que isso é uma das principais vantagens dessa medicação. A Exopiclona é uma medicação relativamente nova aqui no Brasil e foi lançada em 2019, com o nome comercial Prisma. Ela vem nas apresentações de 2 e 3 miligramas, e assim como o Zolpidem, é considerada uma medicação hipnótica não benzodiazepínica. O início de ação se dá em aproximadamente 30 minutos, sendo o pico de efeito inicial em 1 hora. Eu coloquei para vocês uma representação da Exopiclona, aqui sendo uma droga Z, assim como o Zolpidem, atuando na subunidade alfa-1 do receptor GABA-A, que tem um efeito sedativo, mas diferente do Zolpidem, ela atua também nas subunidades alfa-2, alfa-3 e alfa-5, também tendo efeitos ansiolíticos e relaxantes musculares. E a principal diferença dela para o Zolpidem é o tempo de ação, que dura aproximadamente 6 horas, ou seja, praticamente o dobro do Zolpidem. Então, ela é mais indicada para aqueles pacientes que têm uma insônia intermediária, aquelas pessoas que têm despertares noturnos, que acordam no meio da madrugada e não conseguem dormir de novo. E os efeitos colaterais mais comuns que a gente vê são dor de cabeça, uma alteração do paladar, alguns pacientes se queixam de um gosto ruim na boca, e tontura. Esses efeitos são transitórios e geralmente melhoram depois dos primeiros dias de tratamento. Então, voltando para a pergunta do início do vídeo, qual dos dois é o melhor? Então, é importante a gente avaliar qual que é a queixa principal do paciente. Se é uma insônia inicial, que é aquela que a pessoa deita na cama e não consegue dormir. Geralmente, nesses casos, o melhor é o Zolpidem, que tem esse efeito mais rápido e dura pouco tempo. Ou se é uma insônia intermediária, que é aquela que o paciente não consegue ter uma manutenção do sono e tem despertares noturnos. Nesse caso, provavelmente, o melhor vai ser a Exopiclona. Outra coisa que é importante é avaliar a sensibilidade dos pacientes às medicações sedativas. Tem pessoas que são muito mais sensíveis a algumas medicações do que outras. Então, como a Exopiclona tem um efeito e uma duração maior, tem algumas pessoas que acordam pela manhã ainda sonolentas. Tá? Isso pode atrapalhar o funcionamento da pessoa no dia seguinte. Já o Zolpidem, como tem um efeito de ação mais rápido, geralmente não causa sonolência diurna. Então, eu espero que eu tenha esclarecido para vocês as principais diferenças entre essas duas medicações, e quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo no vídeo. Obrigado, até mais.